Bom, gente, então vamos dar prosseguimento nesse tema que a gente viu na aula passada, ascensão e queda do progresso. Se na aula passada a gente falou um pouco mais sobre os vínculos das comunidades na Idade Média, no período medieval, agora a gente vai adentrar de fato aos elementos que possibilitaram, que criam, que caracterizam a modernidade. Bom, progresso. É difícil falar de progresso e não pensar em tecnologia. Então, a tecnologia é um dos maiores sinais de progresso para a nossa sociedade, né? Então, quando a gente está analisando a nossa sociedade para medir o nível de progresso de uma comunidade para outra, um dos elementos que a gente usa é a tecnologia. E nessa imagem aqui que a gente viu na aula passada, a gente comentou que a modernidade tem vários eventos que são fundamentais para a sua abertura, para o seu início. Então a gente vai começar a falar desses elementos. Um desses eventos é a Revolução Industrial. Ela vai trazer uma série de transformações, tanto no caráter material quanto de sentido subjetivo. Por exemplo, a forma de produzir vai mudar com a Revolução Industrial. Aquela produção artesanal, em baixa quantidade, sem um padrão necessário, vai mudar. A gente vai ter as produções em larga escala e com mercadorias padronizadas. As condições de trabalho também mudam. Vai ter modificações na jornada de trabalho, no controle do tempo, e vai ter a entrada de força de trabalho feminina e infantil nas indústrias, uma vez que não havia nenhuma legislação que regulasse esse trabalho industrial. Aqui nessas imagens a gente tem a primeira máquina de tear, né, que vai trazer uma modificação no tempo que, que os tecidos são produzidos na indústria têxtil. E aqui embaixo a gente tem crianças em indústrias, né? Então, trabalhando em condições totalmente insalubres e perigosas, algo que hoje é ilegal, mas que na época era perfeitamente comum. Outras transformações são, por exemplo, na estrutura de propriedade. Bom, lembra que a gente falou que na família medieval, a propriedade, a multa, a taxa era toda encarada pela família. Agora vai ter o surgimento das empresas sociedade anônima, onde você vai ter compra e venda de ações. Então, muitas vezes, uma empresa vai ter proprietários que nem se conhecem. E o formato das cidades modernas também vai trazer uma série de modificações, como, por exemplo, o alto surto demográfico, né? O aumento de pessoas em poucos anos, né? Então, no nosso livro tem um exemplo de Manchester, que em 50 anos vai ter um aumento de 7.000 pessoas para 300.000 pessoas na cidade. A poluição, que era algo até então desconhecido, e o surgimento de uma nova relação entre classes sociais, que vai ser entre a burguesia industrial e o proletariado. Então, aqui nessas imagens, a gente consegue ver um pouquinho da modificação das cidades com o advento da Revolução Industrial. Aqui, essa relação de trabalho que vai se dar entre o proprietário, o capitalista industrial e os operários. E aqui a própria marca, né, da nova classe social que surge nesse período, que é o proletário.